A ISO 55000 é uma das principais normas internacionais para fazer a correta gestão de ativos. Mas como que isso impacta a manutenção? Como isso está relacionado a TPM, por exemplo, ao RCM, PCM? É isso que nós vamos ver no vídeo de hoje. Olá, eu sou o engenheiro David Souza, professor e consultor aqui da Modular Cursos, e hoje nós vamos falar sobre essa relação entre a série ISO 55000 e as outras metodologias de manutenção. Vamos começar aqui falando sobre a TPM, que é a Total Productive Maintenance, ou a manutenção produtiva total. Ela nasceu lá no sistema Toyota de produção e o seu objetivo é atingir a máxima eficiência, a máxima efetividade dos ativos. E ela é baseada em 8 pilares. A gente já tem um monte de vídeo aqui no canal, como esses aqui que você está vendo, que já exploram toda essa metodologia da TPM. Então vamos nos focar aqui na ISO 55000. Então a ISO é uma norma internacional, tá? E a ISO 55000, 55001 e 55002, ou seja, a série ISO 55000, ela rege ela estabelece quais são os padrões, as terminologias, as normas, as definições para que a gente possa fazer uma gestão de ativos da forma correta. Mas a grande pergunta que surge é: será que a ISO 55000 tem relação com a TPM ou será que a TPM ela tem relação com a ISO 55000 ou será que elas se contrastam, será que elas são divergentes? Para isso, eu separei aqui para vocês 5 fatos que a gente pode analisar sobre a ISO e a TPM. Fator 1. Ambas têm como objetivo maximizar o valor gerado pelo ativo. A ISO, na seção 2, descreve que os nossos ativos eles devem ser valorizados ao máximo. Isso inclui duas estratégias. Primeiro, é a redução de custos, tanto de manutenção quanto de operação, e o outro viés é da maximização da produtividade, da performance, do tempo disponível. Já a TPM, como a gente já sabe, ela tem como objetivo atingir a máxima efetividade do equipamento. Tanto que para isso, a gente tem como principal indicador o OEE, que é a efetividade global do meu equipamento. E até a própria ISO, lá na seção 9, define esse indicador como um dos que podem ser utilizados. Fato número 2. A gestão do ciclo de vida útil do nosso ativo. A ISO, também na seção 2, ela fala que a gente tem que gerir o nosso ativo em todo o seu ciclo de vida. Isso inclui desde a fase de projeto, aquisição, implantação, comissionamento, a primeira carga que vai receber, né, o startup do nosso ativo, até a fase de operação, manutenção e descarte. E é claro que na ISO o foco está em operação e manutenção. E como que isso está dentro da TPM? Como você já sabe, na TPM existe o pilar que se chama controle inicial, que ele fala que nada pode entrar em operação ou manutenção sem antes estar devidamente planejado. Ou seja, esse pilar ele fala que a gente tem que pensar o ativo desde a fase de projeto até startup. E ainda na TPM, os outros pilares como manutenção planejada, melhoria focada, manutenção autônoma e manutenção da qualidade vão nos ajudar a fazer com que o equipamento possa render o máximo possível. Ou seja, nós estamos cuidando de toda a parte de manutenção e operação de forma a maximizar tudo isso. E quando a gente fala também da melhoria focada, melhoria específica, até da TPM administrativo, a gente vai entender quando que é o momento correto de a gente estar fazendo o descarte desse nosso ativo ou a troca desse ativo. Então as duas metodologias aqui nesse fato, elas são complementares. Fato 3, cultura organizacional. Lá na ISO, na seção 7, trata sobre a comunicação e o engajamento de pessoas como um fator de sucesso para a implementação dessa norma internacional. E reforça-se que tanto a gestão de pessoas quanto a gestão de conhecimentos ela se torna essencial. Por isso que uma das recomendações da ISO é a utilização de um CMMS, Computerized Maintenance Management System, ou seja, um sistema de gestão da manutenção computadorizado, como existem vários por aí, que a gente chama aí de software de manutenção ou um próprio aplicativo de gestão de manutenção. Já quando fala de cultura organizacional na TPM, é muito interessante porque as duas bases da TPM, primeiro, é uma gestão estratégica de pessoas,
E segundo, é um programa 5S muito forte. E a gente sabe que o programa 5S é um programa de engajamento, é um programa de cultura, que precisa ter ali um padrão de organização das pessoas de uma forma que elas estão direcionadas para aquele objetivo da melhoria contínua. E além disso, pessoal, a gente ainda pode destacar o pilar de treinamento, educação e treinamento, e o pilar de TPM administrativo, onde tudo isso vai nos ajudar a fazer uma correta gestão do conhecimento, ter um CMMS, né, um software, gerir essas pessoas e, claro, ter um ambiente que fomente a gestão correta dos nossos ativos. Eu faço aqui ainda um destaque que a TPM administrativa, ela fala lá que existe também uma fábrica virtual, uma fábrica de informação. O que é isso? A gente tem o nosso equipamento físico lá na área, mas ao mesmo tempo nós temos esse equipamento de forma virtual em dados, em conhecimento, informações, manuais, fornecedores de forma virtual. Isso é o que a gente chama ali de ter uma fábrica, né, virtual também, com Digital Twin, enfim, várias outras ferramentas e tecnologias aí da indústria 4.0. E a ISO, ela prevê também que a gente faça essa correta gestão da informação e do conhecimento, principalmente trabalhando com dados. Então vai entrar aí grandes bancos de dados, plataforma, Big Data, inteligência artificial para fazer toda a correlação dessas informações. Então olha que interessante o quanto a ISO e a TPM estão alinhadas. Fato 4, melhoria contínua. A ISO, lá na seção 10, ela exige que as organizações busquem continuamente a melhoria contínua. E até ela fala sobre ferramentas, ou como implantar, como gerenciar, como a gente pode conquistar essa melhoria de uma forma contínua. Já comparado à TPM, nós temos lá na TPM um dos pilares chamado de melhoria focada, ou melhoria específica, onde basicamente é a gente achar pontos de melhoria e sistematicamente ir melhorando de ponto a ponto, fazendo assim uma melhoria contínua. E a própria cultura da TPM, como vem lá do Japão, está pautada no 5S, é muito focada na melhoria contínua. Fazer cada dia um pouquinho melhor para que a gente possa atingir a excelência. E aí podemos citar aqui algumas ferramentas que são específicas desse pilar de melhoria focada, que é análise de falhas, FIMEA, RCA, FTA, diagrama de Ishikawa, relatório A3, 8D e por aí vai. Fato número 5, gestão de riscos. A ISO, na seção 6, ela deixa claro que nós precisamos ter uma metodologia sistêmica para analisar riscos e oportunidades. A norma, ela requer e recomenda que as organizações identifiquem e gerenciem os riscos que podem impactar a capacidade da empresa de alcançar os seus objetivos em médio, curto e longo prazo por meio da gestão dos seus ativos. A TPM, igualmente ao que é recomendado na ISO, ela também vai se preocupar muito com a gestão de risco. A gente pode falar aqui, por exemplo, do pilar de saúde e meio ambiente, né? Onde a gente vai ter ali uma preocupação com os riscos, tanto à saúde e segurança do nosso colaborador, os riscos em relação ao meio ambiente, os riscos em relação ao ambiente de trabalho propriamente dito. E quando a gente trabalha também a melhoria focada, a melhoria específica, nós vamos ter ali formas de melhorar o desempenho do nosso equipamento, de reduzir as falhas, de aumentar a nossa confiabilidade, de poder ter mais disponibilidade também do nosso ativo. Então, quando a gente implementa esses pilares, nós estamos aí buscando forma de minimizar os riscos e, claro, maximizar o nosso resultado aproveitando melhor essas oportunidades. Então, pessoal, como nós vimos, a TPM ela não é uma norma, mas ela é uma metodologia. Mas é muito interessante que a TPM ela conversa muito bem com a norma, né, com a ISO 55000. Podemos dizer até que elas são, de certa forma, complementares, ou que, se você utiliza a metodologia da TPM, você também está caminhando rumo a ter aí uma certificação ISO 55000. Enquanto a ISO ela vai nos dar definições, formas e requisições para que a gente possa atingir um padrão específico ali para gestão dos nossos ativos, podemos dizer então que a TPM ela vai trazer as ferramentas, as metodologias, o passo a passo, a cultura necessária para que a gente possa então implementar uma ISO. Então olha que bacana, pessoal, mesmo sendo
né, a TPM, uma metodologia lá dos anos 70, 80, que ganhou muita força nos anos 90, e a ISO 55000 sendo mais nova, agora da década de 2010, 2014, ambas podemos dizer que se complementam. Então, se você consegue dominar todas essas ferramentas, você está muito mais preparado para fazer a implementação da ISO 55000. E você já utiliza essa ISO aí na sua empresa? Você já ouviu falar, já leu, já pegou, precisa, quer saber mais? Entre em contato com a gente que a gente pode levar um treinamento aí para sua empresa, ajudar a fazer uma implementação, ou então sugira aqui embaixo conteúdos e comentem para a gente trazer mais conteúdos para vocês sobre esse tema. Beleza, pessoal? Muito obrigado por terem ficado até aqui e eu vejo vocês no próximo vídeo.